Fala pessoal, hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras de 2023. Do mesmo jeito que eu fiz um vídeo no ano passado, onde eu pegava todos os livros que eu li e eu falava um pouquinho sobre cada um deles. É meio que um desafio comigo mesma pra ver se eu realmente entendi tudo, se eu deixei armazenado na mente as informações. E junto com isso também falar um pouco do livro pra vocês e às vezes te inspirar a fazer essa leitura. Então, esse ano eu li muitos livros, graças a Deus, foi uma evolução muito grande. Eu consegui ler 51 e eu não imaginava que eu ia dar conta de ler isso tudo, mas eu gosto sempre de falar que isso começou durante a pandemia em 2020, né, onde eu decidi me tornar uma leitora de verdade ali, que tem a leitura todos os dias, tira um tempinho de leitura. E a minha primeira meta foi ler um livro por mês, então 12 livros no ano. E eu coloquei que eu não ia aumentar essa meta, eu não queria que ler fosse uma coisa pra me deixar mais ansiosa. Então eu decidi que iam ser sempre, todo ano, o mínimo de livros, 12 livros por mês. E aí se eu ler mais, uau, se eu ler menos, tudo bem. Mas tentar ler um livro por mês, mais ou menos. E o que aconteceu? Desde que eu comecei a colocar a leitura como uma prática mesmo, todos os dias, isso que no início, nessa primeira vez de 2020, foi um saco, porque era muita leitura. Eu falava assim, cara, eu não aguento mais, já tô por aqui, tanto livro pra ler. Com o passar do tempo, começou ficando divertido. Eu parei de pensar que, eu tenho que ler. Eu parei de pensar, livro tem que ter 500 páginas. Eu comecei a abrir minha mente para leituras que eu achava chato, que eu não me interessava tanto. E isso fez eu começar a expandir meus horizontes do que eu tava lendo, o que eu queria ler. E fez eu evoluir muito sobre os assuntos que eu conhecia. Enfim, ajudou muito, diminuiu meu tempo de telas. Eu comecei a dormir melhor também, porque ao invés de ficar mexendo no celular, eu pegava o livro pra ler, aí eu lia 3 páginas, capotava. E aí de 3 em 3 páginas o negócio foi melhorando. Beleza, mas vamos lá. Eu não vou ler exatamente na ordem, não vou falar sobre os livros na ordem que eu li, porque eu perdi as contas dessa ordem. Eu organizo minhas leituras pelo Scoob, só que eu tô gravando pelo celular, então eu não consigo ver. E aí eu tenho uma listinha aqui, e aí eu vou falando os que vierem e tal, e eu vou tentar falar menos de 1 minuto sobre cada um, porque senão esse vídeo vai ficar com 51 minutos e aí ninguém dá conta. Vamos começar então com Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Esse livro ele é maravilhoso. Ele faz uma defesa da fé usando como ponto de início a ciência, e depois ele vai para a moral, ele vai para as culturas de uma forma geral. Uma das coisas que ele fala é que a ciência ela avalia as coisas, ela mede as coisas através de 3 pontos, que é matéria, tempo e espaço. E que tudo que está fora dessa métrica eles não conseguem avaliar, mas que o próprio universo teve um momento onde não havia matéria, tempo ou espaço. O que seria tipo anterior ao Big Bang, que a gente ainda não sabe direito o que é. Então ele vai partindo disso e ele coloca umas coisas assim na sua cabeça e fica, realmente, como é que a gente lida sobre isso? E ele vai muito além, ele fala sobre a validade da Bíblia. Tem um vídeo onde eu falo só sobre ele e ele é maravilhoso. Eu recomendo, inclusive, para quem não é cristão, para poder ver ali no que acredita e o que acha. Esse aqui, A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, também é maravilhoso. Ele fala sobre tantas coisas, só que a parte que eu mais peguei assim do livro foi quando ele fala sobre como a questão de moral e ética é igual em todas as culturas. A gente tende a achar que não, mas aí ele dá uma prova sobre, pegando principalmente a parte ancestral dessas culturas, e ele fala sobre como existem coisas que todo mundo acredita, que existe a verdade, que existe a bondade, que existe a morte, que existe o respeito, e todas as culturas concordam com isso. E aí ele pega e faz uma defesa sobre como que isso tem a ver, como isso aponta para a existência de Deus, e como nós cristãos não podemos abandonar isso e não podemos relativizar a moral, relativizar a bondade. E esse livro ele é maravilhoso, ele tem inclusive um anexo que fala sobre isso, sobre cada cultura, como eles veem essas coisas. Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Tem aquele filme do Will Smith, não tem nada a ver. Ele, na verdade, é um livro de... eu acho que é tipo terror, suspense, não sei. E os vilões são vampiros. E o livro fala sobre a história de um personagem que ficou imune, ele é uma ficção científica, ele fica imune a esse vírus que atacou todo mundo e transformou em vampiro, tipo, parece muito vampiro, né? Tem todas as questões de vampiros. E ele é o último homem da Terra que tá normal, né? E aí ele fala muito sobre essa solidão, sobre as lembranças do passado. E ele percebe, a parte que mais pegou na minha cabeça foi que ele percebe que ele não tem como lutar para que o mundo volte ao normal, porque agora ele é o anormal no mundo. Todo mundo
é normal e ele é o anormal. E ele fala sobre essa sensação. E eu achei muito legal. Não tem nada a ver com o filme, é muito melhor, infinitamente melhor. E eu recomendo demais essa leitura, é uma leitura muito boa. Manifesto do Partido Comunista, de Engels e Marx. Esse aqui me decepcionou, porque depois de 5, quase 6 anos de federal, eu achei que eu sabia o que era comunismo, e eu descobri que não, que muita coisa que é pregado, principalmente pelos movimentos de esquerda, sobre bondade, amor ao próximo, sobre compartilhar as coisas, não está nesse livro, que é uma das principais leituras, né? É o Manifesto. O Manifesto é uma leitura de grande importância que acaba definindo ali um movimento. E ele não demonstra, ele não entrega o que prometem os grandes discursos. Eu também fiz um vídeo só sobre ele, onde eu coloco trechos, né, justificando o que eu tô falando agora. E eu recomendo demais a leitura para todo mundo que acredita se identificar com a esquerda, com o comunismo e tal. Eu acho que é uma leitura muito esclarecedora sobre o que eles realmente defendem. Vale a pena você ler e tirar suas conclusões. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Este livro é maravilhoso, ele é muito bom. Ele fala sobre, é uma ficção, distopia, e ele fala sobre uma sociedade avançada onde, cara, toda a criação, todos os seres humanos, o processo de criação, de reprodução é todo feito em laboratório. É tudo, a parte hormonal é controlada, e através dessa parte hormonal que é controlada, você define um sistema de castas, quem nasce para fazer o quê. E tem muito também um controle sobre a noção de prazer. As pessoas estão o tempo todo entorpecidas, o sexo, a relação social de um com o outro. Tudo gira em volta de um controle social para ser uma sociedade perfeita. E aí coisas como maternidade, como parir um filho, a mulher parir um filho ali, o conceito de mãe e pai não existe mais. E ele é um livro que ele é muito atual. Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa. Se o Adam Sandler tivesse vivido na época de Shakespeare e tivesse escrito um livro, ia ser Sonho de uma Noite de Verão. O livro é ótimo. O livro é ótimo. É ótimo. A linguagem é difícil, não é fácil. Não vou dizer que é fácil. É igual quando você lê Romeu e Julieta e fala, uai, mas cadê aquela coisa que eu vi no filme? Ela é difícil. Mas quando você começa a se acostumar com a linguagem ali, com a história, você ri lendo o livro, que é super antigo. Cara, é muito legal. Eu escrevi isso na minha resenha sobre ele. É como se o Adam Sandler tivesse escrito um livro junto com o Shakespeare. Maravilhoso, nota 10. Eu gostei muito, recomendo. A saga A Seleção, que eu não tenho aqui os físicos, né, mas são A Seleção, A Elite, A Escolha e Felizes para Sempre, que eu não li os outros depois, mas li esses 4. Eu gostei bastante. Para as Meninas Cristãs, ele é um romance bem ali, água com açúcar. Tem umas partes bem assim, mas eu achei bem água com açúcar, assim, na medida que dá pra ser um romance. E ele é inspirado na história da Rainha Esther, né? Tem uma seleção de meninas ali, tem um sistema de castas e uma seleção de meninas, que uma delas vai ser escolhida para se casar com o príncipe, que será o futuro rei. Então tem um negócio ali meio bíblico, mas é muito legal, assim, uma nota 8,5 por aí, assim, no sentido de que é um romance água com açúcar, mas é muito bom, então eu gostei bastante, recomendo. Esse da seleção, inclusive, tem vídeo também no meu canal, e eu fiz na época que eu tava lendo, eu não sei o que eu tive na cabeça, mas eu gravei todas as minhas reações dos principais momentos da leitura, igual eu fiz com Crepúsculo, e tem nos meus destaques. Agora, onde é que tá? Não sei. Mas foi muito engraçado, teve uma interação muito legal com vocês, e eu me diverti pra caramba, foi muito bom. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, livraço do C.S. Lewis. Esse livro aqui é maravilhoso. Basicamente tem um diabo, um demônio, e ele tá escrevendo cartas pro aprendiz dele, que é um demôniozinho mais novo, que tá aprendendo a atazanar nós humanos. E aí eles ficam falando, eu tô atazanando agora uma menina assim, assim, assado, e o diabo fica dando orientações pra ele, né? E o livro é maravilhoso. Ele fala muito, assim, de uma forma... É uma sátira, então ele tá brincando, mas ele fala um pouco sobre como são as estratégias de Satanás pra atazanar a gente, e que às vezes ele não tá nem tendo muito trabalho, porque a gente é surtado, a gente não tá fazendo o mínimo, a gente não tá orando, e aí pra ele é muito fácil, é só ele dar um empurrãozinho que a gente já cai ladeira abaixo. Então, assim... Excelente leitura, maravilhosa, a linguagem é impecável, muito fácil de ler, então recomendo demais pra você. A Alma Artesã, do Erin McManus, um livro muito querido, muito maravilhoso. O cara, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele fala sobre a criatividade, que todos nós somos criação de Deus, então todos nós temos o DNA divino de sermos criativos.
e que ser criativo não é só pintar, desenhar, dançar, não. Ser criativo é, por exemplo, uma mãe que encontra uma forma de cuidar dos filhos, de trabalhar, de se desenrolar, um pai que está sempre presente, faz coisas divertidas para os filhos. E tudo isso é criatividade. Você é criativo, você nasceu para ser criativo, e se em algum momento você esqueceu disso, você tem que se lembrar, porque isso faz parte de ser filho de Deus também. O livro é maravilhoso, a linguagem é muito fácil, é bem fininho, e recomendo a leitura demais, nota 10 para esse aqui. Esses aqui eu também não tenho, que é a saga ACOTAR, que são A Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Neve e Fúria, Corte de Asas e Ruínas e Corte de Gelos e Estrelas, e divide opiniões. A parte de história, de fantasia, de guerra, uau, nota 10, eu amei. A autora descreve as cores, as coisas de uma forma muito mágica, maravilhosa, a Sarah J. Maas, mas tem muita parte sexual, e aí, enquanto eu tava na metade da leitura, eu me arrependi de estar lendo. Eu não gostei, eu acho que não fez muito bem pra mente, então essa parte, nota 0, não gostei. Não, meio que desisti de ler o último livro, porque me falaram assim, nossa, se você não gostou, esse aí tem bastante também, aí que é Alguma Coisa de Prata. Não li, não vou ler, e é isso. Vou ler a outra saga dela, que eu espero que tenha menos, mas esse é o ponto negativo. Nesse caso, não recomendo a leitura, mas se você pular tudo essa parte, recomendo. Lembrando também que isso que eu falei sobre ACOTAR serve se você é cristão, né? A Bíblia fala que nós temos que Deus nos criou para sermos puros, que nós temos que nos abster da impureza sexual. Eu acho que não tem muita diferença entre você consumir pornografia, se é leitura, se é vídeo, se é áudio, tudo isso, não no sentido do impacto que foi feito para criar aquele conteúdo, mas no impacto que isso vai ter na sua mente, na influência que isso vai ter na sua mente. Então, eu acho que cada um deve ser responsável para entender que a Bíblia fala isso, que nós como cristãos seguimos a Bíblia. Se você é cristão, né? Se você não é, aí é você e Deus. Mas essa foi a interpretação que eu tirei, entendeu? Eu não gostei, não achei que ficou legal pra minha cabeça. Acho que, entendeu? Não precisava. E a parte de fantasia é incrível, a autora é incrível. Então, assim, essa parte, ela é uma parte que eu não gostei, mas que não diminui o tanto que a escritora é maravilhosa e tanto que as obras são maravilhosas. Mas essa parte, nossa, não, gente. E é engraçado, porque, por exemplo, eu li o primeiro livro, né, o Corte de Rosas e Espinhos, e eu fiz resenha sobre ele, eu gostei muito, ele é mais leve que os outros, né? Eu recomendei o livro, e aí depois, conforme eu fui lendo os outros, eu me arrependi. E aí agora eu estou falando sobre isso pra que você saiba também. Às vezes acontece de você ler uma coisa que não faz bem pra sua mente, e a gente tem que ser responsável das recomendações que a gente dá, né? Então, estou falando sobre isso agora, e é isso. Édipo Rei e Antígona, de Sófocles. Gente, é um clássico, a leitura é muito boa, mas assim, que história horrível, é extremamente dramática. Édipo Rei é a história que origina aquele termo complexo de Édipo, porque na história ele se casa com a própria mãe, e é horrível, tudo que pode dar de errado nessa história, dá. Desde o pai dele, lá no início, vai virando uma bola de neve e gera a morte de outras pessoas, outras se matam, muita coisa de ruim acontece guerra, acontece destruição, é muito triste. Se você quer ver uma história que tem um final feliz, não leia isso daqui, tá? Mas é um clássico, então eu li pra poder conhecer, e o Sófocles também é um nome muito importante, então, assim, recomendo, mas, meu Deus, que história maluca. Liderança que Prevalece, do pastor Carlito Paes. Esse livro ele é maravilhoso, ele é super recomendado pelo meu pastor Robson, e ele fala sobre características de um líder que se parece com Jesus. E quando ele fala sobre isso, é impressionante como não se aplica só a líderes da igreja, a pastores e tal, mas a qualquer mentor, qualquer professora, qualquer pessoa que exerce um cargo de liderança na sua vida profissional. E ele fala muito, principalmente, sobre ter liderados que não são só números. Ele não é só um número na sua lista, mas ele é uma pessoa, ele precisa ser amado, ser cuidado, ser protegido, ser liderado de verdade. Então é uma leitura fundamental. Confissões de Agostinho. Esse livro é um querido. Ele é basicamente o diário da vida do Agostinho, né? E ele conta sobre várias etapas da vida dele. Tipo, parece que cada capítulo fala sobre a idade durante a infância, durante a adolescência. E é muito legal conhecer uma figura tão importante para a educação, para a filosofia, para o cristianismo. E ele falar sobre todas as falhas, os erros dele, como que Deus
misericordiamente tirou ele de um lugar e colocou para outro, e toda a consciência que ele teve através disso. O livro tá todo grifado porque ele é maravilhoso. De vez em quando eu volto para dar uma olhada de novo, porque é tremendo o testemunho do Augustinho nessa leitura. Mistério no Castelo Toca do Lobo, de Friedrich Schecke. Esse livro é muito legal, é um livro infantil, eu li ele para fazer resenha para os meus fãs aluninhos do 5º ano que seguem meu canal. Era uma das leituras didáticas dele, e o livro é muito legal, recomendo se você é criança, porque ele tem vários enigmas dentro dele, então é aquela leitura que você faz participando da história. Muito legal, nota 10. O Peregrino, de John Bunyan, leitura fundamental para todo cristão. Esse autor aqui, ele inspirou grandes outros escritores de ficção, de fantasia, que também criaram histórias cristãs, como por exemplo o Tolkien, o C.S. Lewis, e ele fala basicamente, ele faz uma narrativa sobre a caminhada de um personagem chamado Cristão, onde ele enfrenta várias dificuldades, vários adversários ao longo da caminhada dele, e eu imagino que na época que ele escreveu o livro, deve ser 1600, 1700, alguma coisa assim, não tenho certeza, vou colocar aqui, deve ter sido uma coisa muito além do tempo, porque era uma fantasia e tal, e cristã. Então, assim, é genial, é uma leitura muito fácil, dá para os pais ler para as crianças, dá para você, independente do seu nível de leitura, fazer a leitura, e é muito, muito bom. Cheiro de Vó, da Fabi Goulart, que também é minha líder lá na igreja, e a Fabi escreve vários livros que são livros infantis, então são livros maravilhosos, eles são cheios de ilustrações. É uma leitura muito criativa. Tive a oportunidade de ver no dia do lançamento também. Graças a Deus teve muito livro lançado esse ano. E é maravilhoso. Assim, o livro faz você voltar na sua infância, você repensar sobre os cheiros que a sua infância tem e como que quando você sente um cheiro você vai direto para a época. E esse livro ele é tão bom que eu fiz um vídeo só falando sobre ele, porque eu acho que tem um potencial muito grande depois de adultos a gente ler histórias que são infantis, histórias que são para crianças, porque nós somos crianças que cresceram, então eles fazem a gente refletir sobre tudo de novo, e isso é muito importante. Eu recomendo demais a leitura, e ver meu vídeo também para você conhecer mais sobre a leitura. Vou colocar aqui o Instagram dela para você seguir. Eu achei a leitura maravilhosa, é muito difícil, não vou mentir. É bem capaz de que às vezes eu entendi de fato assim 30% da história, no máximo, porque a leitura é realmente muito difícil, mas no início eu achei muito chato, eu fui no tranco mesmo, mas quando você começa a se acostumar com a leitura, você começa a perceber a sensibilidade, a beleza das referências que eles fazem, das comparações, e o que mais me tocou foi perceber que as mesmas angústias, as ansiedades, a preocupação de qual é meu propósito, para que eu nasci, todas essas preocupações, na história eles que viviam num contexto tão antigo de guerra, de adoração a divindades e tal, nós temos também. Então isso me tocou muito e me fez perceber por que esse livro é tão relevante para a literatura. Esse foi a Ilíada, né? Mas tem também a Odisseia, que eu espero ler no ano que vem e que provavelmente é muito difícil também, mas que com certeza vale a pena. Mulheres na Casa de Troia. Esse aqui eu peguei a Ilíada para ler para tentar entender essa história. No final não ajuda nada, porque a Ilíada é muito complicado. Mas esse aqui basicamente fala sobre todo o cerco que aconteceu, a guerra que circundou Troia e como que sofreram as mulheres da história. Então mostra tanto as mulheres de um lado da guerra como do outro, né? Ele tem uma liberdade poética ali, mas eu gostei muito porque a guerra ela é muito cruel. Ela é muito cruel para os homens que estão morrendo, literalmente, e ela também é muito cruel para as mulheres que muitas vezes são escravizadas, são mortas, são violentadas, sofrem com a perda de maridos mesmo quando acontece uma vitória. Então esse livro tem uma sensibilidade muito grande. Foi um livro difícil de ler pelo sentimento que ele coloca para cada uma das personagens, mas um livro maravilhoso. Gostei muito da leitura. É da Lia Neiva. Esse aqui é um livro bem curtinho, mas são 4 contos de Edgar Allan Poe, Washington Irving, O. Henry e Arthur Conan Doyle. Você deve conhecer o Edgar Allan Poe porque os contos dele inspiraram aquela série da Wandinha, que estava super famoso, e o Arthur Conan Doyle porque ele é o ator de Sherlock Holmes, que é super famoso também. E eu amei a leitura desse livro porque os contos são muito fáceis de ler. E eu achava que por ser uma leitura clássica, né, uma leitura muito relevante e tal para literatura, que ia ser uma coisa difícil, maçante. E não, é super tranquilo, dá pra ver que ele é bem curtinho. E é aquele tipo de livro que a gente lia quando era criança, que tem uma lição de moral. Então é muito bom. Iracema, de José de Alencar, literatura brasileira, super importante da gente ler também.
E esse aqui é uma das leituras que todo ano eu tento resgatar, leituras que era para eu ter feito durante o ensino médio, e ou eu fiz à força e não gostei, não entendi, aí eu pego para ler de novo, como o Curtiço, o Escravizaura, esse tipo de leitura, Dom Casmurro. E esse aqui eu gostei muito, mas, pra ser sincera, me incomodou muito a sexualização ao redor da Iracema, principalmente considerando que ela era virgem, ela era uma moça, né? E fica aquela, sabe, precisava disso tudo? Precisava, mas quando a gente estuda ali sobre a parte da escola, dessa época, desse período de leitura, meio que contextualiza, mas eu, como mulher, não consegui separar muito isso da leitura. A história é muito triste, ela sofre muito e ela é sexualizada, na minha opinião, e isso me deixou triste. Mas é um clássico, né? Então precisamos ler, é isso. O Anel de Polícrates e Outras Histórias. Esse daqui, ele é uma antologia de contos, de histórias pequenas, sobre vários autores como Heródoto, Esopo, Voltaire, La Fontaine, não sei se é assim que fala o nome deles, mas quem são esses caras? Eles são figuras muito importantes na literatura, então geralmente quem vai estudar ali os clássicos e tal, não sei se é exatamente clássico, mas esses nomes muito importantes acaba passando por eles, e eu gostei muito de ler esse livro porque eu achava que por serem grandes escritores famosos, a forma da leitura, a linguagem ia ser muito difícil, e não é. São textos muito fáceis de entender e são muito singelos. Então você já deve ter escutado quando você era criança aquela história da raposa e da uva, ou então a história, aquele ditado lobo em pele de cordeiro. E muitos desses ditados, dessas historinhas que tem uma moral da história que a gente conta para as crianças, foram esses caras que escreveram. Eu gostei bastante de ler. Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Gente, que leitura massa, sério, tipo assim, eu sabia que era um livro, mas eu não sabia que ia ser tão parecido com a história do filme. Tipo, a história do texto é como se fosse o escrito da peça de teatro, né? E aí você vai lendo e você vai pegando ali a vibe do João Grilo, como é que ele é. E é muito parecido com a forma como o filme retrata. Então você tem aquela sensação de pertencimento, de quando, tipo, você vai assistir o filme dos Jogos Vorazes, aí você lê o livro e fala, tipo assim, pois é. Na mesma forma, o Alto da Compadecida é maravilhoso, é uma leitura muito tranquila e é literatura brasileira, então é muito importante pra gente ler, apoiar, incentivar, divulgar, e eu gostei muito, achei super divertido. 8 Mulheres de Fé, do Michael Hiking. Esse livro é maravilhoso, ele fala sobre essas 8 mulheres e ele vai fazendo ele escaneia a vida delas, contando sobre quem elas eram, com quem eram casadas, o que foi que elas fizeram, qual foi a história da vida delas. E eu acho muito legal porque mostra sobre como nós temos um potencial dentro de nós de Deus nos usar através da feminilidade, da nossa sabedoria, dos lugares aonde nós estamos, independente de termos um local de autoridade ou não. Por exemplo, as 3 que mais me chamaram a atenção foi a Sarah Edwards, que é a esposa do Jonathan Edwards, o grande avivalista, e o auxílio dela era como esposa. Então mostra como que mesmo quando nós somos apenas uma esposa, nós podemos contribuir muito para um chamado ministerial. A Jane Austen, que é a autora de Orgulho e Preconceito, eu sabia que ela era cristã, mas eu não sabia que ela tinha um chamado tão lindo. E a Jane Grey, que é aquela que foi decapitada por não negar a sua fé protestante, num período onde isso era crime. Então, assim, a história dela é fascinante. Ego Transformado, do Tim Keller. Esse aqui é o menor livro que eu li esse ano, ele tem só 45 páginas, mas ele é o melhor livro que eu li esse ano. E eu acho que talvez um dos melhores livros que eu já li. E ele é maravilhoso, ele fala sobre a questão do nosso ego, e ele fala que tanto a sua autoestima ser muito alta ou muito baixa é um problema do seu ego inflado, e que hoje em dia nós temos um problema seríssimo de achar que tudo gira ao nosso redor, tudo ou é nossa culpa, ou tudo a gente define. E aí ele traz a instrução a partir dos textos de Paulo, e ele fala sobre como a humildade é algo que nos ajuda a controlar esse ego, e entender que a nossa identidade está em Deus e não em nós mesmos. Se a gente faz demais, se falam demais da gente ou alguma coisa assim, mas em se submeter humildemente a Deus. É um livro maravilhoso, fundamental a leitura, só tem 45 páginas, é super baratinho, eu recomendo demais que você leia, gente, vale a pena demais. Eu Sou em Cristo, da Caroline Maus, e eu tive a oportunidade de estar no lançamento do livro dela, participando também como mediadora, e esse livro ele é fantástico, ele fala sobre a história da Carol e fala também sobre o processo de luto que ela passou após a perda do marido e como que ela buscou em Deus ver a reafirmação da identidade dela, entender quem ela é em Cristo. E tem um diferencial muito legal nesse livro, que ele tem
9 capítulos, e cada um dos capítulos tem perguntas. Então você vai fazendo a leitura do livro e você vai fazendo meio que um devocional também. E isso faz com que, ao mesmo tempo que você está conhecendo a história dela, como que ela se encontrou, como que ela encontrou um novo sentido para a vida dela, você também reavalia quem você é, o que significa as coisas que você tem buscado. Então vale a pena demais fazer essa leitura. Vou marcar ela aqui para você procurar e saber como adquirir o livro dela. 5 Entre Mundos, esse aqui foi o primeiro lançamento de livro da Fundação Cultural de Palmas. Ele foi escrito através do trabalho dos alunos do curso de Contação de Histórias, da professora Arabelle. E nele são 5 histórias, né, de mundos, de universos diferentes. Os autores são Rosana, Wesley, Vânios, Rafaela e Diolema. E ele também tem ilustrações aqui dentro, então tem várias histórias. E eu tive a oportunidade de participar desse aqui como diagramadora. Não é minha área, foi minha primeira experiência, então assim, eu fiquei muito feliz de participar desse projeto. E fiquei muito feliz também de ler, principalmente que eu li em primeira mão. Foi muito legal. Da Terra à Lua, de Júlio Verne. Esse livro aqui, ele é maravilhoso e ele tem uma história muito legal, porque ele é de 1865 e ele é a primeira história de ficção científica sobre viagem à Lua que foi escrita. Então, ele inspirou bastante a escrita do meu livro, Aninha do Céu, porque como ele é o primeiro, ele estava imaginando tudo, como que seria ir para a Lua, o que aconteceria. E ele faz de uma forma muito científica, é uma ficção científica, então tem os cálculos, ele calculando, deve ser de tal forma, tarará. Eu já tinha lido Viagem ao Centro da Terra, que eu gostei muito do Júlio Verne. Eu também já assisti vários filmes, você também já deve ter assistido, tem um monte de filmes sobre ele. E a escrita dele é muito gostosa. Você vai lendo e parece que o tempo não passa. Então assim, recomendo demais. Ele parece que é grandinho, mas ele não é. Essa letra aqui, ela é muito grande. Então assim, é maravilhoso. Eu recomendo demais essa história. A Mansão Bennett, As Aventuras de Ralph, da Alice Nardes, que é minha amiga. E eu fiquei muito feliz de ver esse livro nascendo, porque eu conheço a Alice, então eu vejo como que ela faz toda a arte dela, toda a escrita com muito amor, com muita profundidade emocional. E esse livro, ele tem uma curiosidade, ele é escrito em 3 idiomas. Então você tem as mesmas histórias em inglês, em português e em espanhol. E isso faz você exercitar. Ele é um livro infantil também. E aí, quando você vai lendo a história, a linguagem é mais fácil. Então você percebe assim, nossa, eu consegui entender em inglês, que legal. E ele me pegou muito desprevenida, porque apesar de ser uma leitura infantil, geralmente a gente acha que leitura infantil é simples, é fácil, vai ser uma coisa bobinha. E não é, ele fala direto no coração, de forma divertida, de forma sensível. E como sempre, ela consegue colocar o amor de Jesus em tudo que ela faz e o brilhozinho ali do Papai do Céu. Então eu recomendo demais a leitura, vou deixar o Instagram dela aqui. A trilogia cósmica de C.S. Lewis, não tem o primeiro aqui, mas eles são Além do Planeta Silencioso, Perelandra e Aquela Fortaleza Medonha. E cara, que incrível! Essa saga de livros aqui, essa trilogia, ela partiu de um desafio que o Tolkien, que é o autor de Senhor dos Anéis, e o Lewis, que é o autor de As Crônicas de Nárnia, fizeram entre si. Eles tiraram para o ímpar, um ia ter que escrever um livro sobre viagem no espaço e outro sobre viagem no tempo. Não lembro se o Tolkien fez o dele, mas do Lewis partiu a trilogia cósmica. E é uma viagem no espaço que fala sobre a cosmovisão cristã. Então é incrível, porque fala sobre qual que é o propósito de Deus para planetas, para viagem espacial. Tem criação, tem vida no espaço. O que Deus queria fazer? Como que isso se encaixa com a história da Bíblia? Só que de um jeito muito sutil, sabe? Cara, genial. Eu amei essa leitura aqui, eu recomendo demais. Maravilhoso, nota 10. A Marcha da Civilização, de Arthur Maxwell, não tá aqui comigo porque eu emprestei. Mas esse livro foi um presente da minha irmã, ela trouxe de um sebo literário, foi muito legal porque ela não sabia sobre o que era a história. Ela falou, não, eu abri, dentro tinha umas imagens de Jesus e na capa tinha uma nave espacial, então eu achei que você ia gostar. E eu amei, e curiosamente o livro era sobre um assunto que eu queria ler há muito tempo. Ele é um livro que é de 1945, mais ou menos, então ali naquele período de guerras que estava rolando no mundo. E ele fala, é um livro cristão, especificamente adventista, e ele fala sobre profecias que já se cumpriram e como elas estão anunciando a chegada de Jesus. E aí eu gostei muito porque ele fala bastante sobre profecias que já se cumpriram dentro da Bíblia. A gente vê profecias ali no Antigo Testamento que já se cumpriram na época de Jesus ou logo depois da época de Jesus. Então eu gostei bastante, eu amo ler histórias que são
antigas pra ver como que as pessoas pensavam e recomendo a leitura. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse aqui me pegou desprevenida. Eu achei que esse livro ia ser um saco, de verdade. Esse aqui é igual Iracema, que eu li. É um daqueles livros de literatura brasileira que a gente deveria ter lido no ensino médio, no fundamental, e a gente fala, aí a gente pega uma versão em quadrinhos na biblioteca pra ler, pra conseguir fazer o trabalho. Isso é horrível, mas eu hoje entendo, eu já me perdoei, que naquela época a gente às vezes não tinha mentalidade pra entender o que tava lendo. E aí eu falei, não, agora não é possível. Peguei o livro pra ler e o livro é muito bom. É muito bom. Memórias Póstumas de Brás Cubas é muito bom. O que acontece na história? Cara, a vida do cara, na minha opinião, não acontece nada, sabe? Mas é muito legal a ideia de, tipo assim, não acontece nada porque o romance não vai pra frente, enfim. Mas é muito legal a ideia dele estar escrevendo e ele já morreu, sabe? E a primeira frase do livro, cara, gente, leiam, vale super a pena. Eu gostei muito. Ele, sabe, é um queridinho. Ainda sobre Memórias Póstumas, a primeira frase do livro é: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Entendeu? Não tem mais nada o que falar. E sobre o que eu falei de que não acontece nada na vida dele, Ana, como assim? Você tá falando que na vida do Brás Cubas não acontece nada? Ok, a última frase do livro. Ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Imagina você morrer e você ter isso como resultado da sua vida. É nesse sentido de não aconteceu nada, mas aconteceu muita coisa, obviamente, porque o livro é incrível. Gente, leiam. Caminho para uma Nova Vida, do pastor Carlito Paes. Esse é bem piquitico, ó. Ele é um livro introdutório que lá na igreja a gente tem o Ministério Sendo Base, que recebe as pessoas que estão chegando na igreja. E esse livro aqui ele é distribuído para as pessoas que acabaram de aceitar Jesus, porque ele fala sobre a parte básica do evangelho ali, sobre receber você e tal. Então, assim, ele é um livro bem simples. Ó, o texto dele é: crer não é algo tão simples, mas é possível. Para isso é preciso ter coragem. A fé nasce quando uma pessoa decide confiar e crer em Jesus acima de qualquer circunstância. É uma escolha pessoal e consciente. Seja encorajado a viver de maneira exponencial e decida por meio de Jesus desfrutar de um caminho para a nova vida. Então ele é um livro introdutório, a gente tem que ler para poder conhecer o que está repassando. E ele é maravilhoso, muito querido, recomendo a leitura também, ele é bem curtinho. Foi Dançando com a Menô, da Gislene Camargos. Esse livro aqui, ele me impactou muito, por um motivo muito simples. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade com a leitura de poemas. Às vezes eu tenho um pouco de preconceito, ou então eu leio correndo. Eu ainda tô aprendendo a degustar de quando eu leio poemas, né? Tô aprendendo sobre isso. E nesse livro aqui, ela fala bastante sobre os sentimentos femininos, sobre as vivências femininas. E esse menô aqui é de menopausa. Então, ele fala bastante sobre fases da vida das mulheres. E a parte que eu mais gostei do livro, além dos poemas, é claro, é a parte que tem aqui, que é o pós-fácio sobre a obra. E no pós-fácio, ela vai falando, ó, temática, menopausa, uma das fases da lua, amor. Tem outras que ela fala sobre as figuras de linguagem que ela usou no poema. E pra mim, que tenho dificuldade pra apreciar as poesias ainda, isso me ajudou a entender. Então quando ela falou tal coisa, ela quis dizer tal, tal, tal. Esse aqui, Navio Dragão, da Rebeca Prado, ele é um livro todo ilustrado em quadrinhos, a coisa mais linda do mundo. Ele me inspirou bastante para eu conseguir não desistir do processo da escrita do meu livro em quadrinhos, e acompanhar a Rebeca Prado é um prazer, né? Eu li outros livros dela também, como Baleia 1 e Baleia 2, acho que é esse o nome, e é maravilhoso. A arte dela, a escrita dela é divertida, é criativa, e vale a pena demais ler e apoiar, né? Apoiem quadrinistas e escritores. É muito difícil você fazer um livro em quadrinhos, então apoiem esses profissionais e curtam o trabalho. E Jesus, Justiça e Papéis de Gênero, da Cat Keller. Esse livro, ele é fantástico. Esse livro aqui, sabe quando você lê a Bíblia e aí você passa por aquele versículo que fala sobre submissão feminina, ou então sobre aquele versículo que fala sobre as mulheres devem ficar em silêncio no culto? Pois é, e aí você fala, que coisa machista é essa que eu tô lendo? Esse livro aqui, ele vai direto na ferida e ele explica qual que é o contexto da época, o que quiseram dizer, o que ele tá falando. Ela vai bem direto ali, fala sobre papéis de gênero, sobre ministério feminino, e ele é excelente. Se você é mulher, minha amiga, quiser emprestado, eu lhe empresto, e eu indico a leitura para todo mundo. Ou então, se você tem essas dúvidas,
venha falar comigo que eu te mando a parte que fala exatamente sobre o livro. Eu acho fundamental, principalmente nós mulheres, entendermos o tanto que Deus nos aprecia, nos cuida, nos ama, que existem grandes propósitos para Deus na nossa vida e como que Ele quer nos usar através da palavra. Eu recomendo demais. Segredos e Virtudes das Plantas Medicinais. Esse aqui é um dos livros que, vira e mexe, eu vou na casa de alguém, a pessoa está se desfazendo da biblioteca, ou então em sebo que tem aqueles livros bem antigos. Esse aqui, pelo que eu entendi, ele é livro que vinha com revistas. E ele tem tipo um catálogo de plantas, ó. E aí tem o título, um desenho, o nome científico aqui, fala onde que encontra, para que serve, se toma o chá, se faz cozido a planta, alguma coisa assim. E eu achei muito legal, principalmente porque alguns que tem aqui eu tinha lá na casa da minha mãe e às vezes a gente tomava chá. Então eu achei muito legal conhecer mais sobre essas espécies. Tom Sawyer, Detetive. Esse aqui, ele é um livro que eu tinha lá em casa quando eu era criança. E eu não lembro se eu li, eu acho que eu tinha começado, porque ele tem muitas páginas para quando eu era criança, e eu não lembro se eu li ou se eu só rabisquei. Mas depois eu encontrei esse livro de novo, eu falei, não, agora eu quero ler. E eu descobri que ele é um clássico, principalmente, eu acho que foi em Modern Family, aquela série que tem, né? Tem uma cena que eles fazem referência e eu descobri que esse aqui ele é tipo um clássico americano, que lá nos Estados Unidos as crianças leem. E aí eu decidi ler, e ele é uma leitura muito tranquila, muito legal, muito divertida. É tipo um suspense de investigação policial, que são duas crianças investigando sobre um assassinato. Então, assim, é muito, muito, muito legal, muito divertido. Recomendo demais a leitura. A Arte da Guerra para Mulheres Cristãs, da Renata Gandolfo. Esse livro eu achei muito legal. Eu li, acho que foi em 2021, A Arte da Guerra do Sun Tzu. E aí, quando eu vi o título desse livro, eu falei, nossa, que curioso, o que será que ela fala? E ela fala basicamente sobre o mundo espiritual, sobre as guerras que nós mulheres travamos e quais são as ferramentas, né? Quais são as armas que nós temos para poder vencer essas dificuldades que tem no dia a dia. E ele é muito legal porque cada capítulo, eu não sei se foi intencional, mas ele tem um formato meio de devocional. Então, cada capítulo que você lê tem os versículozinhos lá escritos, e aí você vai lendo e vai fazendo tendo um momento devocional no seu dia a dia. Então, eu fui meio que poupando a leitura dele para tentar ler uma página por dia, um capítulo por dia, né? E fez super bem, eu gostei muito. Ele também é um livro bem curtinho, eu li em e-book e tá super baratinho, peguei ele na promoção. É Cristo Nossa Páscoa, que é na verdade uma pregação do Spurgeon, do Charles Spurgeon, chamado O Príncipe das Pregações, né? E ele é uma pregação totalmente escrita ali falando sobre a Páscoa. Esse eu peguei quando eu tava já me preparando para a Páscoa do ano que vem, fazendo algumas pesquisas. E o texto ele é muito bonito, porque ele faz um comparativo entre Jesus e o Cordeiro Pascal, e ele vai dando uma descrição tão exata de qual que foi a sensação das famílias quando elas tiveram ali o momento da primeira Páscoa, quando eles iam para sair do Egito, e como que a gente tem que se lembrar dessa forma pessoal, como foi a primeira Páscoa, para entender o que é comemorar a Páscoa todos os anos, agora em lembrança do sacrifício de Jesus. Então, assim, é um livro maravilhoso, quase um livreto, mas vale muito a pena. Ele tem pouquíssimas páginas, não lembro quantos, mas é bem pouquinho. O Trem e os Passageiros, da Richelle Catalunha. Eu amo a família dela, os filhos dela, eles são todos muito queridos. E esse livro aqui mostra muito da sensação que eu tinha quando ia na casa dela, das conversas que a gente tinha, que é sobre falar sobre a importância da família, a importância de continuar seguindo os bons princípios, de passar de geração em geração os ensinamentos de Deus, da palavra. E assim, é uma leitura maravilhosa, tanto para quem é adulto quanto para quem é criança. O livro, ele tem ilustrações por dentro, olha que coisa mais linda, ó. E eu imagino que ele é muito legal também para ler para as crianças. E assim, eu amei a leitura. Ele faz toda uma narrativa e você pensa, nossa, onde é que a história vai chegar? E aí ele vai desdobrando e tem aquele final de esperança, sabe? Tem um final feliz muito bonito. E eu amei. Essa leitura é incrível. Recomendo você a seguir ela, conhecer o trabalho dela e adquirir o seu. Em penúltimo, Annie do Céu, Um Humano no Meu Quintal. Fui eu que escrevi! Eu tô muito feliz. Esse livro aqui eu publiquei esse ano, mas eu comecei a escrever ele em 2020, né? Durante a pandemia. E ele é todo em quadrinhos, todo ilustrado. E eu contei como uma das leituras, porque eu tive que ler ele várias e várias vezes para revisar e tal. E eu tô muito feliz de ter publicado ele. Ele tá aqui simbolicamente, mas estou muito contente. E é isso, esse aqui faz parte das leituras desse ano. E por último, mas não menos importante, a Bíblia Sagrada. Esse aqui foi a versão que eu li, né, NVI, minha nova Bíblia que eu ganhei esse ano de aniversário.
E eu tenho a prática de ler todos os anos a Bíblia, né? A Bíblia, ela é mais do que só um livro, né? Na verdade, é uma biblioteca de livros e ela é a palavra de Deus. Nós cremos que toda a Bíblia é divinamente inspirada. Ela é, literalmente, o Criador do universo deixou um livro pra gente ler e entender sobre a nossa história, sobre a criação, sobre coisas que a gente entende, coisas que a gente não entende. E como ela é um livro completo e a minha fé, a criação, tudo que existe gira ao redor, está escrito nesse livro, eu não creio que é uma leitura para você fazer uma vez na vida e acabou. Eu gosto de ler e reler todas as vezes, de colocar como devocional. Se você lê 3 capítulos por dia e 4 capítulos nos finais de semana, você lê a Bíblia toda ao longo do ano. E cada vez que eu leio, eu amo mais e aprendo mais com ela. E eu gosto sempre de incentivar que você faça isso, de ler, reler a sua Bíblia, ou então voltar em textos, ou até você que não é cristão, fala, já tive curiosidade, mas desisti. Tenta de novo, porque assim como os livros de literatura brasileira, algumas coisas eu li quando eu era criança e eu ainda não tinha entendido, eu não tinha, não é nem assim, mentalidade, mas eu não tinha repertório para entender o que eu estava lendo. E muitos dos versículos, esse é um testemunho pessoal meu, muitos dos versículos que eu li em 2009, em 2010, em 2011, quando eu era criança e tal, às vezes eu não entendia e conforme eu fui crescendo, amadurecendo, passando por situações boas, passando por situações ruins, isso fez com que eu compreendesse. Então, cada nova fase da vida, a faculdade foi uma nova fase, me casar foi uma nova fase, a maternidade, quando eu for mãe, vai ser outra fase. Cada uma dessas fases me faz ler a Bíblia com novos olhos e aprender um pouco mais sobre o que Deus quer falar com a gente através dela. E é isso, essas foram as minhas leituras de 2023. Espero que esse vídeo aí te ajude a conhecer novas leituras, conhecer algumas recomendações. Lembrando que não se coloque em cobrança sobre números, né? Eu fiquei muito feliz por essa quantidade, porque eu achava que eu não era nem capaz. Mas o que é importante mesmo é quando a gente coloca uma meta e a gente alcança essa meta, é a disciplina, é desenvolver, é pesquisar, é conhecer mais sobre diversas culturas, porque cada livro foi escrito por um homem, por uma pessoa, e a gente aprende muito com essas pessoas e através da sua ética, da moral que eles têm para ensinar. E isso por si só já é um ganho muito grande. Espero que você possa ler mais e que esse vídeo te ajude aí na sua caminhada de conhecimento. Até mais, tchau, tchau!